Eu vi a escuridão. Não foi um tropeço, nem uma falha na luz. Foi a escuridão que veio de dentro, depois de uma vida inteira de luz pregada. Eu sou Elias, um homem que passou 4 décadas construindo uma vida sobre certezas. Um pastor que acreditava ter todas as respostas, até que a visão me foi arrancada de um jeito que ninguém esperava. O que vou-te contar agora é a história de como um pastor que gritou contra o que ele chamava de idolatria em uma imagem foi forçado a enxergar a verdade mais profunda e de onde veio a luz que ninguém imaginava. Durante anos, o cheiro de terra molhada do interior de Minas Gerais era o meu lar, e o eco dos cultos de domingo, a trilha sonora da minha existência. A Bíblia que eu carregava pesava nas minhas mãos, não só pelo coro e as páginas finas, mas pelo fardo de cada palavra, cada regra, cada mandamento. Acordava antes do sol com o galo cantando lá fora, e o café coado na hora já me esperava. Eu via o rebanho, as cadeiras de plástico no salão da igreja, os rostos ansiosos que buscavam em mim a palavra final. Meu terno escuro, sempre impecável, era quase uma armadura contra o mundo. Mas por trás da voz firme e do semblante sério, um incômodo silencioso me apertava o peito. Uma sensação fria, como um vento de inverno que insiste em entrar pelas frestas de uma casa antiga. Eu pregava sobre milagres, sobre o poder de Deus, mas no fundo sentia que a promessa de luz nunca era para mim. Era sempre para os outros, para aqueles que pareciam mais puros, mais dignos. Eu evitava olhar para esse vazio, para essa rachadura na minha fé que eu mantinha escondida a 7 chaves. Foi num desses domingos abafados, depois de um sermão sobre a cegueira espiritual, que o primeiro sinal apareceu. Eu estava na minha escrivaninha, arrumando as anotações, e vi o meu relógio de pulso, aquele que nunca falhava, que marcava o ritmo exato dos meus compromissos, estava parado. As horas não batiam, os ponteiros congelados em um meio-dia qualquer. Uma coisa boba, eu sei, mas uma pontada gelada me percorreu a nuca. Um objeto tão trivial, mas tão central na minha rotina, simplesmente não funcionava. Eu chacoalhei o relógio, apertei os botões, mas nada. O tic-tac, que eu nem percebia mais, sumiu. Só o silêncio. Um silêncio que de repente parecia alto demais. Eu sentia um arrepio. Não era o frio da sala, mas algo que vinha de dentro, como se uma engrenagem vital em mim também tivesse parado. Nos dias que se seguiram, a sensação de que algo estava errado só crescia como uma planta daninha. Começou com uma pressão estranha, um peso no peito, como se uma pedra estivesse ali, me dificultando a respiração. Não era dor, mas um desconforto contínuo, uma pressão que não ia embora. O ar parecia mais denso. Meus olhos, antes tão nítidos para ler as escrituras, começaram a embaçar de vez em quando. Uma névoa sutil, como vapor quente subindo de uma xícara de chá. Eu pescava, esfregava, mas ela voltava. Depois veio o zumbido, um chiado fino, constante, que ninguém mais ouvia. Parecia um enxame de abelhas invisíveis presas dentro da minha cabeça. Eu tentava ignorar, fingir que não estava ali, mas ele crescia, se intensificava, roubava a paz dos meus pensamentos. Eu comecei a tropeçar nas palavras, a perder o fio da meada durante os sermões. A voz, que antes era forte e clara, parecia ecoar de um lugar distante, como se eu estivesse falando através de um túnel escuro. As bordas do meu mundo começaram a se dissolver. A realidade se tornou elástica. As cores perderam o brilho, como fotos antigas desbotando sob o sol. Eu me sentia flutuando, desconectado, como uma folha seca levada pelo vento. O tempo, o tempo, ele não corria mais, esticava, encolhia, parava. Um minuto podia durar uma eternidade. E uma hora, um instante. Eu parei, respirei, ouvi. Mas o que eu ouvia não era o mundo lá fora. Era um silêncio que soava, um burburinho mudo que preenchia tudo, como a areia fina escorrendo por uma ampulheta gigante. Eu não sabia para onde estava indo. Apenas sentia a corrente me puxando, cada vez mais forte. O chão sob meus pés parecia sumir. Um abismo se abria. A luz da manhã, que antes beijava as cortinas do meu quarto, agora me parecia um véu denso, cinzento, quase sufocante. O cheiro do café, tão familiar e acolhedor, se transformou em algo metálico, amargo, que arranhava a garganta. Eu sentia um peso frio nas pálpebras,
como se pedras minúsculas estivessem pressionando meus olhos por dentro. O calor do sol, que entrava pela janela, não me aquecia. Ele parecia atravessar o meu corpo, deixando um vazio gelado no lugar. As texturas, antes tão vivas, a aspereza da madeira, a maciez do tecido, agora eram indistintas, uma massa homogénea e sem vida. Eu tateava as coisas, mas não as sentia de verdade. Era como tocar através de um vidro embaçado. Um nó apertava meu estômago, uma urgência crescia. Eu precisava ver, precisava enxergar de novo, antes que tudo se tornasse apenas sombra. Mas a sombra já estava ali, e ela tinha um peso real, um peso de chumbo, que me puxava para baixo. O mundo fora da igreja, as ruas empoeiradas da minha Minas, parecia agora um palco estranho, borrado. Eu caminhava, mas não sentia o chão sob meus sapatos. As vozes das pessoas, antes claras, eram murmúrios distantes, como conversas debaixo d'água. Eu via os fiéis, aqueles que vinham-me ouvir todo domingo, e neles eu projetava a minha própria história. A mulher que prometia o dízimo com um sorriso largo, mas que eu sabia que falava mal da vizinha. O homem que levantava as mãos no louvor, mas que trapaceava nos negócios. Eu os via, ou pensava que via, como espelhos quebrados da minha própria falha infantil, da bala de goma roubada que me marcou para sempre. Aquele medo de ser o pequeno pecador, o manchado, se transformava agora num julgamento silencioso sobre todos. Eles buscavam a luz, mas eu sentia o cheiro rançoso do engano no ar, uma mistura de suor e hipocrisia que grudava na pele. O orgulho deles, o orgulho de se mostrarem puros, era o mesmo que me corroía por dentro. Eu pregava contra a idolatria, mas quem eu estava idolatrando afinal? A perfeição impossível? A imagem de um Deus que só pune? Eu me lembro de uma tarde. O sol batia forte na praça, um calor úmido que fazia a pele suar. Eu passava por uma procissão, uma cena comum, com flores, cânticos e a imagem de um santo carregada nos ombros. O ar estava pesado com o incenso, um cheiro doce e enjoativo que me dava náuseas. As pessoas, com suas velas acesas, tinham nos olhos uma devoção que eu julgava cega. Elas tocavam a imagem, beijavam o manto. Para mim, aquilo era a personificação do erro, a adoração vazia, a idolatria que eu tanto combatia em meus sermões. A voz do meu pai, séria, ecoava na minha cabeça. Deus é espírito, não se curva a imagens de escultura. A voz da minha mãe, trovejante. O Senhor é Deus zeloso. Eu sentia a raiva subir, uma raiva quente que queimava na garganta. Aqueles fiéis estavam perdidos, eu pensava, enganados por um sistema, por uma tradição que desviava o olhar do verdadeiro Deus. Eu tinha que mostrar a eles. A pressão no peito aumentava e o zumbido na cabeça virou um rosnado distante. Meus olhos, já embaçados, mal distinguiam os contornos da imagem que se aproximava. Era Santo Antônio, pequeno, com o menino Jesus no colo e um lírio na mão. A textura da madeira, os detalhes do manto, tudo se misturava em uma mancha vibrante de cores. Mas eu vi o suficiente. Eu vi o que eu considerava ser o erro, o desvio, a ofensa a um Deus que exigia pureza absoluta. Eu sentia o chão tremer sob meus pés, não por fora, mas pela fúria que nascia dentro de mim. Era como um tremor de terra vindo do fundo da alma. Minha garganta secou. As palavras que eu ia dizer, elas já estavam ardendo em mim. Eu me aproximei, empurrando as pessoas, sentindo o calor dos corpos, o cheiro de suor e fé que me sufocava. Os olhares se voltaram para mim, surpresos, curiosos. Mas eu não os via de verdade, só via a imagem. O pequeno santo de madeira e a minha raiva. Era uma fúria antiga, a mesma que me fez sentir um pequeno pecador aos 7 anos, sendo julgado por todos. Aquela vergonha, aquele medo de não ser bom o suficiente, de não ser puro, transformou-se em condenação. Eu precisava gritar, eu precisava limpar, eu precisava mostrar a verdade. Eu precisava de alguma forma me purificar ao purificar o mundo ao meu redor. E então, eu gritei. Minha voz, que antes soava distante, agora rasgou o ar. Eu não lembro as palavras exatas, mas eram contra a idolatria, contra a cegueira espiritual, contra a abominação que eu via diante de mim. O som da minha voz era áspero, como areia grossa na garganta. As pessoas pararam.
O silêncio que se fez, de repente, era mais cortante que meu próprio grito. Um silêncio pesado, que carregava o cheiro de cera queimada e a quietude dos olhares fixos em mim. Eu senti um arrepio gélido subir pela espinha. O calor do sol sumiu. Uma sombra pesada me cobriu, não de nuvens, mas de algo que vinha de dentro da minha própria alma. Foi nesse instante, enquanto o eco do meu grito ainda vibrava no ar, que algo inesperado aconteceu. Não foi um raio, não foi um trovão, foi um som que não vinha de fora, mas que ressoou na minha cabeça, como o badalar de um sino antigo. E então uma onda de escuridão, não a escuridão da noite, mas um breu denso, úmido, que engoliu as cores, as formas, a luz. Meus olhos fecharam, mas não por vontade própria. Eles simplesmente apagaram. A visão se foi. De uma hora para outra, eu senti as mãos frias por dentro, a garganta seca, o mundo girando num vazio completo. Eu caí, não no chão, mas em mim mesmo. Onde estava a verdade que eu tanto buscava? Onde estava a luz que eu pregava? Eu estava cego, fisicamente cego. A escuridão era total, palpável, com um cheiro de terra molhada e mofo, como um túmulo recém-aberto. O pânico. O pânico. Ele me abraçou com garras frias, apertando o meu peito até que o ar rareasse. Eu me debati, mas não havia para onde ir. Apenas o vazio. O silêncio agora era absoluto. Um manto pesado que cobria tudo. Eu não ouvia mais o zumbido, nem os murmúrios das pessoas. Apenas o som do meu próprio coração batendo forte, como um tambor de guerra dentro do meu peito. A luz que eu julgava ter arrancado dos outros, agora havia sido arrancada de mim. Uma ironia cruel. Se você já sentiu esse chamado para enxergar além do que os olhos veem, Giga, abra meus olhos. Mas a escuridão não era vazia. Ela tinha uma presença. Uma presença fria, pesada, que me observava. Eu senti o hálito gelado no meu pescoço, embora não houvesse vento. Era como se alguém estivesse ali, bem perto, rindo em silêncio da minha desgraça. Pastor da verdade, sussurrava à sombra. E agora, onde está a sua luz? Onde está o seu poder? A voz era um raspado, como unhas em um quadro negro, mas sem som audível, apenas na minha mente. Você pregava sobre idolatria, mas não via a sua própria. O orgulho, a condenação. Aquele menino de 7 anos, envergonhado, nunca cresceu, não é mesmo? As palavras eram flechas pontudas, certeiras, que perfuravam a armadura da minha fé. Eu me encolhi. Não havia como fugir. A escuridão tinha garras. Eu tateava o ar, buscando algo, qualquer coisa, que me ancorasse. O chão sob os meus pés parecia instável, movediço, como areia movediça. Eu senti o peso da minha própria arrogância, o peso das minhas certezas, que agora me esmagavam. O que era a minha fé, afinal? Uma fé construída sobre o medo, sobre o julgamento, sobre a condenação? No meio daquele breu, um detalhe minúsculo, mas cortante, me veio à mente. A bala de goma. O sabor doce e proibido. A vergonha pública nos olhos do pastor fixos em mim. Aquele dia cinzento. Eu vi, não com os olhos, mas com a alma, a mancha escura que nunca sarou. Eu não era diferente daqueles que eu julgava. Eu era apenas um menino com medo, escondido atrás de um púlpito. O acusador tinha razão. Eu era cego, e não era apenas dos olhos. Se entendeu o perigo do orgulho, comenta. O orgulho cega. No abismo da minha cegueira, sem chão, sem ar, sem nada além da minha miséria, um fio de luz, mais um sentimento do que uma visão, começou a pulsar. Era um calor suave, quase um murmúrio, que vinha de dentro, mas parecia abraçar o espaço ao meu redor. E então uma voz. Não um sussurro, nem um trovão, mas um som que preencheu cada célula do meu corpo, quente e frio ao mesmo tempo. Uma voz que carregava o cheiro de terra molhada e a doçura do incenso, como se o sagrado e o humano se encontrassem. Teus olhos veem, mas teu coração julga. As palavras não eram ásperas. Eram como um bálsamo, mas que queimava. A luz está no amor, não na condenação. Eu senti o ar rarear, não por falta de oxigênio, mas pela intensidade daquelas poucas palavras. Quem perdoa, enxerga. Quem ama, vê. Uma clareza que doía. Aquelas palavras. Elas cortaram o véu do meu orgulho, mais afiadas que qualquer lâmina. Eu entendi. Entendi que a minha busca por pureza era, na verdade, uma fuga do meu próprio pecado, da minha própria humanidade. A bala de goma, o pavor de ser o manchado.
Eu me rendi, não a um poder externo, mas à verdade que estava em mim. A verdade do meu erro, da minha cegueira. Uma dor aguda, como um espinho sendo arrancado do peito, me rasgou. Mas junto com a dor, veio uma leveza, uma clareza que doía, sim, mas que também liberta. Era como se o ar, antes denso e pesado, se tornasse limpo, fresco e eu pudesse respirar de verdade pela primeira vez em décadas. O verdito pesava. Eu havia sido o juiz e o julgado, e a condenação era minha. Se precisa romper com o engano, escreve livra-me do engano. Devagar, como uma névoa que se dissipa ao sol, a escuridão começou a recuar. Primeiro, um brilho pálido, como o reflexo da lua em um rio calmo. Depois, pontos de luz, miúdos, tremulosentes, como estrelas nascendo em um céu escuro. Eu senti o chão firme sob meus pés de novo, a textura áspera da calçada, o calor suave do sol na minha pele. O cheiro de incenso e terra molhada, que antes me sufocava, agora parecia diferente. Tinha um quê de esperança, um aroma de perdão. Abri os olhos. Não de uma vez, mas com lentidão, como que ela acorda de um sono profundo. O mundo, antes um borrão cinzento, começou a ganhar contornos, cores. As pessoas. A procissão. E lá, a imagem de Santo António. Mas agora, eu a via de um jeito novo. Não como um ídolo, mas como um símbolo. Um lembrete de que a fé não se prende a formas, mas se manifesta em compaixão, em serviço. Minha visão estava de volta, mas a consciência, a consciência, ela continuava pesando. Mas agora com um peso diferente. Um peso de responsabilidade de um novo começo. O que eu faria com essa nova luz? Se você está comigo até aqui, diga. A verdade liberta. Minha visão estava de volta, mas a consciência, a consciência, ela continuava pesando, mas agora com um peso diferente. Um peso de responsabilidade de um novo começo. O que eu faria com essa nova luz? Se você está comigo até aqui, diga, a verdade liberta. O mundo parecia o mesmo, mas eu era outro. As cores, antes desbotadas, agora pulsavam com uma intensidade que quase doía aos olhos. O azul do céu, o verde das árvores, o dourado do sol. Tudo era mais vivo, mais real. O cheiro de terra molhada que antes me trazia a lembrança do julgamento, agora me parecia um aroma de recomeço. Um convite à vida que brota. O incenso que me enjoava era agora um perfume suave, que elevava a alma. Eu senti o ar fresco nos pulmões e, pela primeira vez, não senti o peso da culpa me apertando o peito. Aquele zumbido irritante na cabeça simplesmente desapareceu. Sumiu. Como se nunca tivesse existido. Eu podia ouvir o canto dos pássaros, o riso das crianças, o burburinho da vida. Eu estava de volta, mas eu não era o mesmo Elias. Nunca mais seria. Minha rotina, aquela que antes era uma armadura rígida de horários e deveres, começou-se a desdobrar. O café da manhã, que eu engolia apressado, tornou-se um momento de contemplação. Eu sentia o calor da xícara nas mãos, o aroma forte subindo, e me permitia saborear cada gole. Não mais uma corrida contra o tempo, mas uma pausa, um respiro. Eu comecei a ler a Bíblia de um jeito diferente. Não mais como um manual de regras a serem impostas, mas como uma carta de amor, um convite à graça. As palavras, antes pedras, agora eram bálsamos. Eu não queria só pregar, eu queria viver o que eu lia. Em casa, a atmosfera mudou. Eu comecei a ouvir mais, a falar menos. Minha esposa, que antes via meu semblante sério como um muro, começou a me olhar com uma ternura renovada. Eu a via de verdade, não como uma extensão do meu ministério, mas como a parceira de uma vida. Eu a tocava, não com a pressa do costume, mas com a suavidade de quem aprecia. O calor do abraço dela, o perfume dos cabelos, coisas que eu havia ignorado por anos. Agora eram pequenos tesouros. Eu descobri que amar não era apenas uma palavra bonita, mas um exercício diário de presença, de carinho, de perdão. A bala de goma, o pecado infantil, não era mais um fantasma entre nós. Minha relação com o consumo e as coisas mundanas também se transformou. Antes, eu me preocupava em ter o melhor terno, o carro mais novo, para manter uma imagem de sucesso. Mas agora, o brilho das coisas materiais parecia opaco. Eu comecei a ver o dinheiro não como um sinal de bênção pessoal, mas como uma ferramenta para abençoar outros. As roupas velhas que eu guardava, os livros que eu não lia mais,
Tudo ganhou um novo propósito. Eu doava, eu compartilhava, e a cada doação sentia uma leveza, um frescor, como o vento que sopra em um dia quente. A satisfação não vinha de acumular, mas de liberar. Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. Na comunidade, na minha igreja, a mudança foi ainda mais palpável. Eu subi no púlpito, mas a voz que saiu não era mais a voz do juiz, mas a voz de alguém que também havia sido julgado e perdoado. Eu pregava sobre a graça, sobre a compaixão, sobre o amor que não condena. As cadeiras de plástico no salão da igreja, antes preenchidas por rostos ansiosos que buscavam em mim a palavra final, agora tinham olhares que buscavam a verdade, mas que também encontravam um novo tipo de acolhimento. Eu ouvia as histórias das pessoas, suas dores, seus medos, sem a pressa de encaixá-los em caixinhas de certo ou errado. Eu sentia o cheiro do suor e da fé deles, mas agora com um calor humano, sem o ranço do engano que eu projetava antes. A igreja se tornou um lugar de cura, não de condenação. E a minha devoção? Essa foi a maior transformação. O Deus de poder e rigor, o juiz implacável da minha infância, não sumiu. Mas ele se revelou também como um pai amoroso, um amigo que perdoa. Minhas orações não eram mais listas de pedidos ou de confissões de culpa, mas conversas íntimas, cheias de gratidão. Eu sentia a presença dele não apenas nos cultos solenes, mas no riso de uma criança, no cheiro da chuva, na simplicidade de uma flor. A fé não era mais o fardo, mas uma asa. Eu não precisava mais provar nada. Eu era amado, e isso por si só bastava. Se esta parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, carregam pesos invisíveis. Talvez o peso de um erro do passado, de uma palavra dita sem pensar, de uma falha que parece te marcar para sempre. Talvez o medo de não ser bom o suficiente, de não ser digno. O orgulho, o engano, a condenação. Eles se manifestam de tantas formas, não é mesmo? Às vezes eles nos cegam, nos impedem de ver a beleza da vida, a beleza de nós mesmos, a beleza do amor que está disponível. Você se reconhece em alguma parte da minha história? Você sente esse peso? Essa névoa que embaça a visão da sua própria alma? A verdade que me libertou não é só minha. Ela é para você também. Se decide mudar hoje, comenta. Novo começo. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, carregam pesos invisíveis. Talvez o peso de um erro do passado, de uma palavra dita sem pensar, de uma falha que parece te marcar para sempre. Talvez o medo de não ser bom o suficiente, de não ser digno. O orgulho, o engano, a condenação. Eles se manifestam de tantas formas, não é mesmo? Às vezes, eles nos cegam, nos impedem de ver a beleza da vida, a beleza de nós mesmos, a beleza do amor que está disponível. Você se reconhece em alguma parte da minha história? Você sente esse peso? Essa névoa que embaça a visão da sua própria alma? A verdade que me libertou não é só minha. Ela é para você também. Se decide mudar hoje, comenta. Novo começo. Talvez você não tenha gritado em uma procissão, nem perdido a visão de forma literal, como eu. Mas e a cegueira do coração? Aquela que nos faz ver o cisco no olho do irmão, mas ignorar a trave no nosso? Aquele ponto cego que te impede de ver a si mesmo com compaixão e os outros com a mesma graça que você tanto busca para si? Pense bem, qual é a sua bala de goma? Aquele erro antigo, aquela falha guardada a 7 chaves, que você esconde de todos, mas que te faz sentir manchado, indigno? Ela ainda aperta seu peito, como um nó gelado que não desfaz? Ainda sussurra mentiras na sua mente, como um zumbido constante, uma voz áspera, que impede você de ouvir a voz que realmente importa, a voz da paz? Eu sei o peso disso. É um frio que entra pelos ossos, uma sensação de que nunca será o suficiente, de que a perfeição é um alvo inatingível. Mas a luz, a verdadeira luz, ela não exige perfeição. Ela exige apenas um coração aberto, um coração que se renda à verdade, mesmo que ela doa como um espinho sendo arrancado. Você está disposto a olhar para essa escuridão interna, para o que te cega de verdade, para o medo que te impede de ver o amor? Se acredita que a consciência continua a falar, mesmo no silêncio, escreva agora. Eu acredito. A decisão é sua. Não há atalhos, nem fórmulas mágicas que resolvam tudo num piscar de olhos. Há um caminho.
Um caminho que te convida a soltar o que pesa, a desatar os nós que te prendem por dentro, a sentir o calor da liberdade. É o caminho da rendição, da verdade crua, do amor que cura. Se você sente esse chamado, essa urgência de um novo começo vibrando no seu peito, essa sede por uma luz que não se apaga, eu te convido a fazer uma declaração agora, em voz alta, para que o som preencha o ambiente, ou no silêncio mais profundo do seu coração, para que só você e Deus ouçam. Diga comigo e sinta o peso das palavras se transformando em leveza. Eu aceito a verdade que liberta. Eu escolho a compaixão em vez da condenação. Eu abro meus olhos para o amor que transforma, que aquece, e não para o medo que cega e gela a alma. É um passo simples, mas poderoso, capaz de mudar a temperatura do seu mundo. Se essa decisão é sua, se esse é o calor que você busca, escreve: Jesus, eu te escolho. Mas e depois? O que fazer quando a luz parece voltar, mas as velhas sombras tentam rastejar de novo, como um cheiro de mofo que insiste em voltar? Amanhã de manhã, quando o cheiro do café invadir sua casa e o sol beijar a sua janela, eu te convido a dar 4 passos simples. 4 passos para manter essa nova visão, essa nova clareza que brotou em você. Primeiro, leia. Pega uma escritura, uma passagem que fale de perdão, de amor incondicional. Deixe as palavras lavarem a sua alma, como a água fresca de um riacho que corre sobre pedras quentes, não para julgar, mas para acolher, para nutrir a esperança. Segundo, atue. Faça um pequeno gesto de bondade, de serviço para alguém que você nem conhece. Um sorriso genuíno, uma palavra de encorajamento, um ombro amigo, oferecido sem esperar nada em troca. Deixe o amor fluir através de você. Sinta o calor disso, a textura da generosidade. Terceiro, renuncie. Escolha uma coisa que você sabe que te afasta da sua verdade, que alimenta a sua cegueira, que te arrasta para o peso do passado. Pode ser uma fofoca, um julgamento precipitado, um vício silencioso. Renuncie a ela hoje. Sinta o peso que se vai, a leveza que preenche o espaço. Quarto, procure uma pessoa. Alguém que você sabe que precisa de perdão, ou de quem você precisa pedir perdão. Não espere a perfeição, apenas dê o primeiro passo. Sinta o arrepio da coragem. Sinta a textura da reconciliação, o abraço que cura as feridas antigas. Se alguém veio à sua mente agora, envia isso agora para essa pessoa. A jornada da fé, da cura, da visão é uma caminhada que fazemos juntos. E cada passo, por menor que seja, nos aproxima mais da verdade, da luz que não se apaga, que não nos abandona. Se você valoriza relatos sem maquiagem, histórias que transformam a alma e abrem os olhos para o que realmente importa, inscreva-se para caminhar comigo. No nosso próximo encontro, aqui no Santo Antônio Milagres, vamos explorar outra história surpreendente. Um relato de um milagre que desafiou a lógica e mudou a vida de uma família inteira, mostrando que a fé, quando é pura, é capaz de mover montanhas e de devolver a esperança onde parecia não haver mais nada. Não perca, a luz está sempre à espera. E essa luz, meu amigo, não é um evento único. É uma escolha diária. É a decisão de enxergar além, de amar mais, de julgar menos. É o verdadeiro milagre que se manifesta quando abrimos nossos olhos, não para condenar, mas para compreender. A cada amanhecer, uma nova chance. A cada amanhecer, uma nova chance. Que essa luz, que nos foi revelada, continue a guiar os passos de todos nós, aqui no Santo Antônio Milagres.